intuito do Senhor Jesus Cristo é que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Quando ele diz em Mateus 28, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei das nações discípulos. Você sabe o que é um discípulo? Glória a Deus. João 8,31. Aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a maioria desses pastores preguiçosos, que não conhece Bíblia, diz que é discípulo de Cristo, mas não conhece uma vírgula da Bíblia. Você sabe por que ele é pastor? Levantado por pessoas carnais. Levantado por causa da faculdade, porque fez teologia, porque fez a faculdade de teologia e disse que é pastor. Quem falou para você que pastor é aquele que faz teologia? Quem falou para você que é pastor aquele que tem um estudo dos homens? Não, meu amado. Pastor é dom. Efésios 4, que muitos mercenários usam para dizer que o Senhor levanta pastor. Então vamos ver o sentido de Efésios 4. Glória a Deus, aleluia. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, uma só igreja, entendeu? Há um só corpo, igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. As pessoas espirituais, as pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só existe esse corpo que vai morar no céu. O qual Cristo é o cabeça, o qual Cristo é o líder dessa igreja. Aleluia. Um só Espírito, que é o Espírito da verdade, aquele que ensina todas as coisas, aquele que guia em toda a verdade. Uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele que subiu, se é, se não, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, 12, outros evangelistas, outros profetas, outros pastores e doutores. Aí muitas pessoas falam: tá vendo? O Senhor levantou pessoas aqui para pastores, apacentar seu rebanho. Só que você entendeu errado quando disse que o Senhor levantou o pastor. Oséias 8, lá diz que levantaram príncipe, levantaram reis, mas não por mim, eu não conheço. Por isso que aquele que o Senhor levanta, como está escrito lá em Atos 20, do 28 em diante, o Espírito Santo é que levanta bispo. O Espírito Santo é que faz com que aquelas pessoas que ele levantou aqui apacentem o rebanho de Deus que está aqui na terra. Então, esse pastor é 12, não é título. Título é só um, Cristo. Vamos entender por que o Senhor levanta essas pessoas como pastor, como apóstolo, como profeta. Para que não sejamos, o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Aleluia. Está por aqui.
Então existe uma data. Existe uma data quando fala que levanta esses homens para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Até que existe uma data de validade. Até quando? Até quando você conhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Quando você tem um entendimento que Jesus Cristo é Filho de Deus. Quando você compreende e você entende que você se tornou varão perfeito. Então, esses pastores, esses profetas são levantados com esse intuito, para que você entenda e compreenda o reino de Deus. Depois que você entende, você compreende e você torna um varão perfeito, não precisa mais desses homens. Tem uma data de validade. Até quando você vai ser seguidor de homens? Até quando você vai tornar varão perfeito? Até quando você vai ficar frequentando esses templos feitos por mão de homens? E você não entende, não compreende o mistério que está em Cristo Jesus? Então existe uma data de validade. Por que o Senhor levanta esses homens? Dons, dá dons a esses homens. Subiu aos céus, levou cativo o cativeiro, desceu dons aos homens. Levantou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores. Para quê? Qual é o intuito? Para que o corpo do Senhor seja perfeito na unidade. Mas depois que você conhece a medida da fé, quando você conhece que Cristo é Filho de Deus, quando você conhece e torna o varão perfeito, para que você está seguindo esses homens? Por isso que Jesus Cristo falou na tua palavra, lá em Lucas 22 e Mateus 20, ele diz que os reis da terra, por exemplo, no meio do gentil, existe líder. Por exemplo, os grandão exercem poder sobre os pequenos, mas no meio da igreja não. No meio da igreja universal existe um líder. Na igreja de Cristo não existe líder. No meio do Brasil existe um líder, Bolsonaro. Na igreja de Cristo não. Todos são iguais, todos. Como está escrito lá em Isaías 40, que o Senhor exalta os vales e derruba os alteiros, ou seja, iguala todo mundo, endireita a vereda. Para isso que Cristo veio, para igualar, tornar todos nós filhos de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Não existe maior e nem menor, não existe líder na igreja de Cristo. Pode existir na igreja que você frequenta, na igreja de Cristo não. Na igreja de Cristo, todos nós somos iguais no reino dos céus. Não existe maior e nem menor. Por isso que ele diz lá em Mateus 23, ele fala: em lugar nenhum da terra chamei de pai, em lugar nenhum da terra chamei líder, mestre, porque um só é o mestre, Cristo, ou seja, ele, um só é o Pai, é o que está no céu. Os demais são levantados por homens, homens carnais, guiando homens carnais, porque os espirituais é guiado pelo Espírito, e é o Espírito que dá dons e levanta esses homens para ensinar toda a verdade, para guiar em toda a verdade e ensinar todas as coisas. Então quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, segue o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia, ele é o nosso professor, ele é o nosso pastor, e está aqui para te ensinar. Se você realmente permanecer na palavra, se você realmente guardar esta verdadeira palavra que é a Escritura. Por isso que nós temos que crer em Jesus, como diz a Escritura. Seu pastor está pregando de acordo com a Escritura, então segue a Escritura, não segue o homem, segue a Escritura. Senão, meu amado, sai fora dela, povo meu, para que não seja cúmplice desse flagelo. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo, o Jesus da Escritura, o Jesus que morreu e intercede por nós, que é o nosso advogado, que está juntamente ao Pai, intercedendo por todos aqueles o qual ele comprou com teu sangue precioso.